Maravilha! Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Hoje estou falando aqui da cidade de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Hoje vou conversar aqui com a minha amiga Ana, lá das Minas Gerais, que vai conversar comigo. Vou convidá-la também para participar aqui do nosso programa. E você se inscreva, olha só, e tem uma novidade para você. Já está no ar o nosso novo canal, né? youtube.com/barra programa Uma História de Sucesso. youtube.com/barra programa Uma História de Sucesso oficial. youtube.com/barra programa Uma História de Sucesso oficial. Ô Ana, manda aí para nós a solicitação aí pra gente botar você aqui na tela, por favor. Transmissão. Mudar. Câmera. Estamos. Anapau. Sinal. Anapau. Visualizar. Anapau. As pessoas. Entrar ao vivo. Boa noite, Rodrigo. Boa, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Você tá me vendo bem aí? Só para mim saber se eu tô bem enquadrado. Tô te vendo. Tá meio de ladinho, assim. Isso, agora ficou legal. Você tá me ouvindo obrigado. bem? Tá meio cortando a tua transmissão aí. Ah, tá cortando? Ah. Será que eu mudo Agora de lugar? se posiciona em outro lugar aí que tá meio cortando a tua fala aí. Ah, tá. Então, peraí que eu vou fazer uma mudançazinha aqui, tá? Peraí, eu já venho. Eu vou mudar de local aqui da minha casa para ficar mais perto do roteador. Só um instantinho, Rodrigo. Aí a gente já começa. Que eu acho que aí a transmissão melhora. Ó, melhorou bastante agora, hein? O som tá saindo bem legal. Ah, é? Então tá. Então é isso mesmo. Então, peraí, que eu vou mudar aqui de lugar. Muda o cenário tudo, muda o cômodo, muda a luz. É assim mesmo. Então, minha amiga, conta pra nós aí a tua história, quem é você, se apresenta pro povão aí. Então, Rodrigo, eu tô vendo você falar, você é do Paraná, né? Pois é. Isso, sou aqui da cidade de Cascavel, mas hoje estou em Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul, né? Eu estou morando atualmente em São João del Rei. Eu sou uma paulista, né? Sou paulista, da capital, mas moro aqui há 24 anos. Então, já minerei. Virei mineira mesmo. Ah, sim. Virei mineira mesmo, não tem jeito. Tem umas coisas que a gente... Eu acho que Minas Gerais me adotou, sabe? Acho que foi mais ou menos isso. Uhum. E estou aqui nessa cidade, trabalhando, né? E contando história também. Eu trabalho como professora, né? E também conto histórias, né? E contava história em escolas, eventos, festivais, feira de livro, né? Com a pandemia agora só rola online, né? Tanto nas aulas, né? Como assim em outros eventos também. Ainda faço também algumas lives aqui no Instagram de contação de história. Que a gente que conta história, Rodrigo, a gente tem uma necessidade de contar, uma necessidade, é vital, vontade de falar aquela história, né? Eu costumo dizer, Rodrigo, que a história, quando a gente escuta, quando a gente lê,
quando a gente cria, né, uma história, ela fica rodando aqui dentro da gente, sabe? Ela fica mexendo nas emoções da gente, no sentimento, nas ideias, né? Fomentando mais coisas para você imaginar. Aí, de repente, ela parece que é igual o fermento de pão. De repente tem um ponto, né, que ela tá com vontade de sair. Aí você tem que contar, você tem que falar, né? Então, eu acho que história faz muito, contar a história faz muito isso com a gente, né? A gente precisa dessa narração, porque faz bem pra gente, né? Faz bem para quem ouve, mas o primeiro ouvido a ouvir uma história que você conta é o nosso, né? Ah, sim. Então, Pô, por você isso que a sabe gente como é que eu gosta muito de... você sabe como é que eu te conheci? Você não fez uma live uma vez de madrugada? Não, de Não, você madrugada, fez uma eu já live. fiz assim 9, 10 horas da noite. Oi? Eu já fiz 9, 10 horas, de madrugada eu não faço não. Não, mas você fez uma live bem. Era tarde, 10 da noite por aí, mas eu te conheci um dia que você Era. fez. É. Eu gosto de contar história para adulto também, Rodrigo. Eu conto história para criança, né? Eu comecei a contar história para criança, né? Eu comecei em 2008, Ah, num sim. curso do Instituto Eletria, que veio aqui em São João del Rei. Na época eu estava começando como professora, e aí elas deram um curso aqui, a Beatriz Mirra e a Rosana Montalverne. E eu fui fazer esse curso. Eu não fazia nem ideia que era contação de história, Rodrigo. Eu ouvi falar, mas para mim, contador de história era uma coisa assim tão longe, no passado, no tempo medieval, dos menestréis, assim, sabe? Aqueles que ficavam na praça, né? Tipo no tempo assim de Romeu e Julieta, que ficava declamando poesia, poemas. Eu pensava nisso. E de repente tinha um ofício de contador de história, eu fiz esse curso, e esse curso foi um marco para mim, tanto como professora, como conhecer esse universo da narração, né? E eu descobri que eu já contava história, mas não sabia que contava história. Não sabia que era isso que eu estava fazendo. E Ah, sim. foi um momento assim, muito importante até para me ajudar a dominar a turma. Porque eu não conseguia dominar minha turma, não. Eu não tinha a menor autoridade, né? E as histórias me ajudaram, porque a história conquistava a turma. E aí eu consegui a atenção deles. E eu comecei com criança pequenininha, do infantil. Aí passou um bom tempo, só contava história para o infantil. Aí depois eu comecei histórias para crianças de segundo ano, de 10 anos, né? E aí o tempo foi passando, eu trabalhei 4 anos na Biblioteca Municipal como contadora de história aqui em São João del Rei, e isso foi muito importante para mim, porque eu fiquei exclusivamente como contadora de história, e eu tive que correr atrás de repertório. E como é que você consegue repertório? Ouvindo, observando, lendo. Eu tinha que ler muito, né? E eu estava ali na fonte, né? E aí foi muito legal isso, porque eu entrei lá, eu tinha umas 10 histórias na cabeça, 12 histórias na cabeça, eu achava o máximo. Só que o repertório vai gastando, né? Você tem que criar outras Mas coisas. você E criou aí, suas próprias histórias também ou só pegava de outras pessoas? a maior parte eu pegava de outros autores, de outras pessoas, algumas coisas eu criava. A gente cria o jeito de contar, né? Os recursos da música, os recursos das artes cênicas, né? Você usa um pouquinho de tudo para formar a sua narrativa. E algumas coisas eu criava, outras coisas eu pegava da literatura mesmo, dos livros literários é, é, que tinha lá na biblioteca, né? E isso para mim foi um grande aprendizado, contar a história para muita criança mesmo. E depois eu fui perdendo a vergonha e fui contando para adulto também, porque no começo assim, a gente conta só para criança. Aí depois que a gente quer avançar um pouquinho, né? Vai se soltando mais. E eu fui buscando outros tipos de histórias, histórias de sabedoria, de valores, de histórias reflexivas, né? E aí
depois de outros cursos, que não foi só esse curso que eu fiz vários cursos em outros lugares, e isso daí me foi dando uma bagagem boa, né? E a gente nunca está pronto, né, Rodrigo? A gente precisa aprender mais e mais. E eu vou aprendendo cada vez mais. Cada curso que eu faço, eu aprendo mais um bocadinho. Ah, sim. E quem que é a tua inspiração na contação de história? Seria a Beatriz Mirra? Ah, com certeza. A Beatriz e a Rosana Montalverne, com certeza. A Gislaine, gosto também. São pessoas assim que me inspiraram, me apresentaram essa arte, né? Então você tem isso como referência, mas com cada contador de história você aprende uma coisinha diferente. Com o Pierre André aprendi uma coisa, com a Beatriz aprendo outra coisa, com a Rosana Montalverne outra coisa, com o Marcelino Chibil, de Ouro Preto, ele é contador de causo. Ele me ajudou muito, muito também. Fiz uma oficina com ele, e o jeito de contar o causo, né? A apropriação que ele tem dos causos que ele conta, e isso também me ajudou muito. É uma outra referência. Acho que de todos os cursos que eu fiz, de todas as vivências que eu tive, tudo a gente aproveita uma coisinha. Acho que nada na vida da gente é em vão, né? Tem nada, eu perdi meu tempo. Não perde, não. A gente sempre aprende uma coisinha. Com cada momento, cada coisa que você investe, né, na sua vida, né? Na sua convivência, seus relacionamentos. Ah, sim. Você conhece Dona Florismar Gasparotto? Sim, Nossa, eu conheço que de mulher. grupo do WhatsApp, ela conta boas histórias. Ela participou aqui conosco uma vez já. Ela conta história em hospitais, né? Ah, é isso mesmo, é de Brasília, né? E você nunca pensou de fazer esse trabalho de contação de história em hospitais para adultos ou crianças? Em hospitais? É. Já pensei, eu já fiz assim, em asilo, muito legal contar em asilo, né? Porque a gente chega lá e a gente pensa em contar umas histórias que nem eu já fiz, né? Ah, vou chegar lá, vou contar uns contos árabes, né? Vou contar umas histórias assim, orientais, sabedoria, né, de adulto. Aí cheguei lá, eles não queriam essas histórias, não. Eu contei uma, e a outra ele perguntou assim, uma senhora perguntou, você não conta de Chapeuzinho Vermelho, não? Eu falei, conta, conta essa que a gente quer ouvir. Aí, assim, Ah, tive que mudar todo. A gente tem que ter as cartas na manga, né? Aí tive que mudar completamente o roteiro, porque eles queriam história de crianças que se divertem muito. Se diverte com criança mesmo. É muito legal, muito bom. Mas sim. hospital eu nunca contei. Aqui, assim, não tem muita abertura, não, sabe? Na pediatria, às vezes que eu procurei, a pediatria estava reformando, que aqui é cidade pequena, tem 2 hospitais só. E quanto a esse trabalho de ir no hospital, contar uma história, fazer algum trabalho, eu sinceramente eu não procurei com afinco, né? Talvez se eu formar um projeto assim, quem sabe. Mas a minha função de professora deixa meu tempo mais curto, né? Mais restrito. Ah, sim. Então, acho que é por isso que Olha eu só. investi muito E nisso. qual que é a história que você vai contar para nós hoje? Ah, a história que eu vou contar é um conto do Oriente, e eu gosto muito dessa história. É A Mensagem dos Pássaros. E essa história eu encontrei no livro O Homem que Contava a História, da Rosane Pamplona. Muito legal. Eu posso começar? Por favor. Então tá, vamos lá. Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho, voou, 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 voou,
A menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Cabia lá na gaiola, fez um buraquinho. Uou, uou, uou. A menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Era uma vez um comerciante que estava visitando uma feira numa cidade grande da Índia. E o comerciante, olhando entre tudo que ele estava admirando, ele encontrou um pássaro muito belo. Mas ele não era só belo, ele era falante. Não era papagaio, não, mas era um pássaro bonito e que falava. O homem ficou encantado com aquele pássaro. Então, ele comprou, levou para casa, deu água fresca, comida boa e colocou o pássaro numa gaiola dourada. Todo dia, o homem tratava muito bem do seu pássaro, dando comida boa, água fresca, na gaiola dourada. E todo dia o pássaro falava com o homem. Moço, me tira daqui, me solta, deixa eu sair. O homem sempre respondia a mesma coisa. Não, eu não vou soltar você. Eu te comprei, você é meu. E eu te dou água fresca, comida boa e você mora numa gaiola dourada. O que tanto você reclama? O que é isso? E todo dia era essa lerei. O pássaro pedindo para sair, o homem falando que não ia deixar. Bom, esse homem era um comerciante, viajante, e certo dia ele teve que fazer uma viagem mais longa. Chegou perto da gaiola do pássaro e falou: meu amigo pássaro, eu vou viajar e vou demorar alguns dias. Aliás, estou indo ao país que você nasceu, lá onde estão seus parentes. Ai, por favor, moço, me solta, me deixa, eu quero ir, me leva, eu quero ver os meus parentes. Não, não vai ver parente nenhum. Já falei que eu não vou te soltar. Você recebe comida boa, água fresca e mora numa gaiola dourada. Eu já falei pra você que eu não vou te soltar. Mas eu posso transmitir alguma mensagem para os seus parentes. Algum recado que você queira dar? Tá bom. Fala pra eles, então, assim, que eu moro numa gaiola dourada. Está bem, pode deixar. Eu vou falar. E o homem preparou a viagem e saiu para o seu longo trajeto. Foram dias viajando. Quando ele chegou no país de origem do pássaro, ele chegou até a orla da floresta e chamou os parentes do pássaro. E eles vieram todos. Aquele bando de pássaro igualzinho, tudo pousado nos arbustos, nas árvores, nos galhos, todos pousados ali. E ele então falou a mensagem. Olha, ele mandou dizer que, assim, eu moro numa gaiola dourada. Nesse momento, todos os pássaros se entreolharam, um olhou para o outro, depois, em seguida, rodaram a cabeça, reviraram os olhos e pá! Caíram para trás, durinho, mortinhos. Todos os pássaros mortinhos no chão. O homem ficou de boca aberta. Ele voltou para casa imediatamente. Ele vai chegando em casa, já foi logo falando, chegando perto da gaiola e foi falando com seu amigo pássaro. Meu amigo, aconteceu uma coisa amedrontadora. Veja bem, eu estive no seu país e procurei os seus parentes. E eu dei o recado exatamente que você me disse. Mas eu não sei que malefício que tinha naquelas palavras, que quando eu falei para eles, todos eles assim, eu falei, você mora numa gaiola dourada? Eles viraram a cabeça, reviraram os olhos e pá, caíram para trás, durinho. Nesse momento, o pássaro, lá dentro da gaiola, revirou a cabeça, revirou os olhos e caiu para trás durinho. Pá! Caiu mortinho no chão da gaiola. O homem ficou com um pesar. Ele ficou gelado, uma tristeza, começou a chorar, botou a mão na cabeça de desespero. Meu pássaro, meu belo
essas palavras. O homem, então, viu que o bichinho estava mortinho. Abriu a gaiola, colocou a mão lá dentro, pegou o pássaro com o corpinho inerte e colocou em cima de uma mesa. E ficou olhando, chorando copiosamente. O pássaro, quando se viu fora da gaiola, abriu os olhos, abriu o outro, levantou o pescoço e saiu voando para a janela mais alta que tinha na casa. E lá da janela, o pássaro falou para o homem comerciante: se você não consegue entender uma mensagem com palavras, imagine se vai entender uma mensagem sem palavras. Fique você com essa gaiola dourada, eu vou ficar com a minha preciosa e dourada liberdade. Tchau! E o pássaro saiu voando, 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 e foi para muito longe, além do horizonte. Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho, voou, 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 voou. A menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho, voou, 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 voou. A menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Essa foi a história, a mensagem dos pássaros. Maravilha, minha amiga. Isso, Rodrigo. Quem que você pode indicar para nós ir para um programa futuro nosso? Nossa, uma pessoa que pode vir aqui, não sei se você já convidou a Nádia Calabria? Não, ainda não. Com certeza. Ela tem aí no Instagram, eu vou passar para você. Tem a Nádia, tem tanta gente, né? Nossa, é difícil. Tem uma lista de uns 200. Então, escolhe um e passa o contato depois aqui para mim no Zap, tá bom? Tá, joia. Passo sim, passo sim. Olha, tem uma amiga minha, Eliana Taroco. Boa noite, Eliana. Obrigada pela sua presença aqui. Ô, Rodrigo, adorei, viu? Adorei esse bate-papo. Obrigado, viu? Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Vai ter que voltar aqui mais para frente contar outra história, viu? É a minha convidada. Sim, tá jóia, Rodrigo. Pode ir, a gente combina. Eu venho aqui contar outra história para você. Pode deixar. Então tá bom. Tchauzinho. Beijo pra você. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.